A paz de Deus a todos, grande e poderoso Deus. Em primeiro lugar, Senhor, te agradecemos pelos livramentos que temos recebido e suplicamos a Ti, Senhor. Tem misericórdia de cada um de nós, nos concede livramento desse vírus maldito, nos concede livramento, Pai querido, daqueles que agem com falsidade. Pai querido, que o Teu Santo Espírito esteja nos guiando a cada instante. Nós precisamos e dependemos de Ti. Tem misericórdia, Pai querido, daqueles que estão sofrendo alguma enfermidade, acometidos por alguma enfermidade. Tu és o Deus da cura, Tu és um Deus poderoso. Repreende, Pai querido, todo espírito de enfermidade, repreende maus pensamentos, espírito de tristeza, de desânimo, todo mal, no nome do Senhor Jesus. Pega o que é teu e sai e não volte mais. Pai querido, Tu és a nossa esperança. Aleluia. O livro é Isaías, capítulo 30, versículo 1. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu Espírito Santo, para acrescentarem pecado a pecado. Meus queridos, nós temos aqui o nosso Deus nos ensinando o perigo da rebeldia. Ele diz, ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor. Esses filhos rebeldes receberão a ira de Deus. Então, cabe a cada um de nós fugirmos da rebeldia e estarmos nos apresentando a esse Deus tão maravilhoso, a esse Deus poderoso, como filhos da obediência. Porque os filhos da obediência recebem uma grande bênção, vão estar cobertos pelo Espírito Santo, vão estar sendo usados pelo Espírito Santo. Já os rebeldes, que são os desobedientes, Deus diz aqui que eles tomaram conselho, mas não de mim. Então, se a pessoa não está tomando conselho de Deus, ela está tomando conselho do inimigo. São esses que vivem uma vida afastada de Deus, mesmo estando dentro das igrejas, que fique bem compreendido. Porque o conselho de Deus é justamente o oposto. Ele quer que nós estejamos servindo a Ele em espírito e em verdade. E não vamos estar classificados como os filhos rebeldes, mas sim como homens e mulheres de Deus que vão estar cobertos pelo Espírito Santo. Deus aqui está falando sobre o batismo do Espírito Santo, sobre a pessoa estar sendo cheia do Espírito Santo. Então, aquela pessoa que ela está tomando o conselho de Deus, ela vai estar coberta pelo Espírito Santo, ela não vai ter tempo nem pensamentos para o pecado, porque ela vai estar sendo revestida pelo Espírito Santo de Deus. Porque uma das principais funções do Espírito Santo, como diz o Senhor Jesus, é convencer a pessoa do pecado. Então, esses tomam o conselho de Deus. Ele diz aqui, ai dos filhos rebeldes que tomaram conselho, mas não de mim. Olha o que diz o nosso Deus. Que se cobriram com a cobertura, mas não do meu espírito. Então, Deus está afirmando aqui nesse versículo que aquela pessoa que fica acrescentando pecado a pecado, ela não está com a cobertura do Espírito Santo. Quem está agindo na vida dela é a cobertura do inimigo. Porque ou a pessoa está coberta pelo Espírito Santo, revestida pelo Espírito Santo, ou está sendo templo de Satanás. Esses vão acrescentar pecado a pecado, vão viver na prática do pecado. É diferente daquele cristão que, porventura, venha cometer algum pecado. Aquele que vive preso no pecado, ele está provando que ele ainda
passou da velha criatura para a nova criatura. A nova criatura vai estar coberta pelo Espírito Santo, revestida pelo poder de Deus, fazendo a sua vontade, seguindo os conselhos de Deus. Então, ele diz que esses que vivem acrescentando pecado a pecado tomaram conselho, mas não de Deus. Mas não de Deus. Estão cobertos com a cobertura, aí diz o Senhor, mas não do meu espírito. Mas não do meu espírito, porque aquele que está com o Espírito Santo, ele está convencido que não pode levar uma vida no pecado, na prática do pecado, dominado pelo pecado. É porque o Espírito Santo, ele tem uma obra maravilhosa para fazer dia a dia em nossas vidas. A principal é nos revestir com o seu poder para que estejamos vencendo todo o mal e cobertos pelo Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo de Deus, ele traz um novo sentido à vida cristã. É aqui em João, capítulo 16. João 16. Versículo 8. João 16, 8. Acabamos de ver no livro de Isaías, capítulo 30, versículo 1. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim. Que tomaram conselho, mas não de mim. Que se cobriram, mas não com o meu Espírito Santo. Mas não com o Espírito Santo. Para acrescentarem pecado a pecado. Então nós temos aqui em João 16, 8, quando ele vier, o Senhor Jesus falando sobre o Espírito Santo, ensinando sobre o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, convencerá o mundo do pecado. Então, o principal conselho de Deus, através do seu Espírito Santo, a pessoa vai estar convencida que ela não pode mais viver na prática do pecado. Então, quando ele vier, então se a pessoa tomou conselho de Deus, aceitou o Espírito Santo como seu mestre, como seu conselheiro, ela vai estar convencida que não pode mais viver na prática do pecado. E aqui em João 16, 9, diz o Senhor Jesus: do pecado, porque não creem em mim. Então, aquele que toma conselho de Deus, ele fica convencido que não pode mais levar uma vida dominado pelo pecado. Porque esse encontro com o Espírito Santo, que é o conselho de Deus que nós estamos vendo em Isaías capítulo 30, versículo 1, tomaram conselho, mas não de mim. Então, qual é o conselho do Espírito Santo? Convencer a pessoa que ela não pode mais viver dominada pelo pecado. Porque agora ela está coberta pelo Espírito Santo. E quando, de fato, a pessoa está sendo guiada, orientada pelo Espírito Santo, diz o meu e o teu Salvador. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Convencerá o mundo do pecado. Porque não creem em mim. Então, quando a pessoa começa a aceitar os conselhos do Espírito Santo, ela começa a se afastar de tudo o que não agrada a Deus. Que o Espírito Santo de Deus esteja na tua vida atuante, te ensinando a cada instante. E mais uma vez, lanço o convite. Venha participar conosco na Igreja Geração de Davi, buscando mais conhecimento acerca do reino de Deus. Que Deus abençoe a todos, nosso muito obrigado, e que o Espírito Santo de Deus esteja na vida do Senhor, na vida da senhora, fazendo essa obra maravilhosa, colocando no teu coração e no meu coração os conselhos de Deus, porque são para a nossa salvação. Que Deus abençoe e nosso muito obrigado em nome de Jesus.